É isso aí, pessoal. Bem-vindos de novo à nossa disciplina de redes neurais artificiais. E hoje nós vamos trabalhar com redes perceptron multicamadas ou multilayered perceptrons, as famosas MLP. Então, a MLP é a arquitetura mais famosa, mais clássica de redes neurais artificiais. Geralmente, quando alguém fala assim, eu tô trabalhando com redes neurais artificiais, ele está trabalhando com uma rede MLP, ok? Com uma rede de perceptron multicamadas, beleza? Então, é por isso que as redes MLP, elas são a arquitetura mais consagrada daquilo que a gente chama das redes neurais artificiais clássicas, que são os modelos Shallow, né? Da arquitetura mais clássica antes de chegar no Deep Learning propriamente dito. Antes da gente chegar lá, primeiro a gente tem que entender as fragilidades que estão relacionadas com aquela arquitetura anterior que a gente viu, que são as redes de camada única. Bom, o principal ponto de falha são os problemas não lineares. O que é o problema não linear? Ou não linearmente separável. Então, todo problema não linearmente separável é aquele que eu não consigo separar ele utilizando uma reta simples, ok? Então, antes de mais nada, para aqueles que estão com alguma dificuldade de matemática, todos os gráficos aqui, as linhas verdes são retas, né? E as linhas laranja aqui não são retas. Então, aqui eu tenho funções lineares e aqui eu tenho funções não lineares, ok? Qual que é a importância disso para a inteligência computacional? Eu tenho alguns tipos de problemas que são facilmente separáveis por uma reta. Então aqui eu tenho um problema de classificação, por exemplo, igual aquela classificação logística que a gente viu lá. Ela tem duas classes, a classe 0 e a classe 1. E aqui eu consigo separar eles passando uma reta aqui no meio. Então, isso aqui é um problema linearmente separável. Esse problema aqui no meio, ele não é um problema linearmente separável. Na verdade, ele é um problema não linear. Entendeu? Porque as classes não estão separadas por uma reta. Elas estão separadas por uma região aqui. E aqui eu tenho um problema que ele é inseparável. Por que ele é inseparável? Porque as classes elas estão muito misturadas entre si. Então não dá para separar ele, mesmo que seja com linearmente, não linearmente, sempre vai ter uma margem de erro muito grande. Ok? Então qual que é a grande questão? Até então, quando a gente estava lidando com redes de camada única, a gente estava lidando com, ou com neurônios simples, ou com redes de camada única, a gente estava lidando com problemas que são linearmente separáveis. Né? E a grande massa de problemas são não linearmente separáveis. Alguns desses problemas, olha, por exemplo, se a gente tiver aqui só uma variável, mas a função que eu estou querendo aproximar, ela for, por exemplo, quadrática. Então, eu tenho um valor, W1, multiplicado por aquela variável ao quadrado, mais um outro valor multiplicado pela mesma variável, mais o intercepto. Então, eu não consigo, com nenhuma das técnicas anteriores, representar este problema aqui. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, duas variáveis, olha a quantidade de combinações que eu posso ter só com duas variáveis. Mas assim eu tenho as potências dessa variável. Então, se eu pegar só de segundo grau, um polinômio de segundo grau, para duas variáveis, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Entenderam? Então, essas são as complexidades quando a gente está lidando com problemas não lineares. Então, para complementar, assim, quais são as limitações das redes de camada única? Então, reitero, as redes de camada única, elas são poderosas para uma série de problemas. A gente conseguiu lá, por exemplo, trabalhar com
atingir uma acurácia, naqueles nossos exemplos rápidos lá, a gente conseguiu uma acurácia de 88% para aquele problema de classificação do íris, lembrei. Do íris. Ok? Só que, à medida que os problemas vão ficando mais complexos, e quando eu falo mais difíceis, na verdade, né? O que eu quero dizer por difíceis? São problemas que têm maior dimensionalidade, ou seja, o número de entradas é maior, e quando ele tem maior complexidade, ou seja, os problemas deixam de ser linearmente separáveis. Entendeu? Então, redes de camada única, elas são ótimos para problemas de baixa dificuldade, ou seja, de baixa dimensionalidade e de baixa complexidade. Mas à medida que os problemas ficam mais complexos, tem mais variáveis, aí as redes de camada única não dão mais conta do recado. Qual que é o problema? Bom, o problema da rede de camada única é que ela só tem uma camada, né? Ou seja, cada saída da minha rede, ela só tem um neurônio para tentar calcular aquela saída. Então, dependendo do tipo de entrada, aquele neurônio ele vai ter uma quantidade de entradas muito grandes para uma computação muito simples que ele realiza. Então, ele não consegue realizar problemas muito complexos. Ele tem que reconhecer padrões complexos dentro daquele conjunto de entradas, utilizando aquela fórmula simples, que é uma combinação linear, mais a função de ativação. E ele não dá conta de reconhecer padrões muito complexos utilizando essa estrutura muito simples. Então, qual que é a solução para resolver isso aí? A solução é utilizar o efeito de rede. O que é a rede? É a mesma coisa que nós temos no cérebro. É uma quantidade maior de neurônios e esses neurônios eles estarem todos conectados entre si. Porque aí, qual que é a grande questão? Aí eu não tenho um neurônio querendo resolver todo um problema sozinho. Eu tenho vários neurônios colaborando entre si, dividindo o trabalho na solução daquele problema. Ok? Então, a fundamentação matemática da resolução desse tipo de problema vem dos teoremas de representação lá da matemática. São vários teoremas de representação. Mas, em suma, resumindo de forma bastante leiga o que esses teoremas de representação querem, eles dizem que qualquer função, independente da complexidade dessa função, ela pode ser representada com uma composição de funções mais simples. Então, uma função, não importa o quão complexa ela seja, eu posso representar essa função complexa como a junção, a composição, a soma de outras funções bem mais simples, ok? Então, a grande ideia, a grande sacada por trás das redes neurais artificiais é eu poder pegar um problema muito complexo, decompor ele em problemas mais simples, e aí cada neurônio é uma parte da solução desse problema, e as conexões entre os neurônios, elas ligam, elas compõem, ajudam a compor, né, a juntar todos esses pedacinhos de solução numa grande solução completa. Essa é a sacada por trás das redes neurais multicamadas. Aí, obviamente que falando isso, vocês não sabem a matemática absurda que tem por trás disso, trocentos teoremas de representação. Quem tiver curiosidade, dê uma pesquisadinha depois sobre essa área, ok? Agora, senhores, sem mais delongas, vamos falar sobre redes multicamadas ou redes perceptron multicamadas, multilayer perceptron. Então, gente, essa daqui, ela é um exemplo de rede neural multicamadas com múltiplas entradas e uma única saída, o famoso MISO, Multiple Input, Single Output. Então, aqui eu tenho as entradas da minha rede,
essas entradas estão todas conectadas com essa minha primeira camada aqui, e a saída dessa minha primeira camada eu jogo para um outro neurônio aqui, ou seja, que é a minha segunda camada, que só tem um neurônio no caso. Então, essa aqui é uma rede neural MLP de duas camadas. Aqui eu tenho a camada de entrada, aqui eu tenho a camada de saída. Então, só para lembrar, a rede de camada única não teria este neurônio aqui. Eu teria 3 saídas aqui, no caso. Né? Ou então, no caso que eu teria um único neurônio. Né? Então, eu posso, no entanto, ter mais camadas. Aqui eu tenho uma rede MLP de 3 camadas. Então, aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho a primeira camada, a saída da minha primeira camada alimenta a minha segunda camada, a saída da minha segunda camada alimenta a terceira, e a terceira camada também é a camada de saída ou última camada. Então, vocês estão se perguntando, legal, então quer dizer que o número de neurônios aqui tem que ser mesmo o número de entradas? De forma alguma, a gente pode brincar aí com múltiplas camadas. Aqui, até então, eu só tenho uma única saída. Vamos explorar aqui redes de múltiplas entradas e múltiplas saídas. Olha só, aqui eu tenho 3 entradas, eu tenho uma rede com 2 camadas. A camada de entrada e aqui a camada de saída. A camada de saída, ela sempre tem um neurônio para cada saída possível. Ok? Que é a única rede que a gente tem que restringir a quantidade de neurônios, né? A quantidade de neurônios na camada de saída, ela corresponde sempre à quantidade de saídas. As outras camadas, eu posso colocar quantos neurônios eu quiser. Não é porque eu tenho 3 entradas aqui que eu tenho que ter 3 neurônios aqui. Eu poderia ter 3 entradas aqui e 10 neurônios aqui nessa primeira camada. Mas na última camada, como eu tenho 2 saídas, eu tenho que ter 2 neurônios. Beleza? Então aqui eu tenho uma rede de múltiplas entradas e múltiplas saídas, e aí de 3 camadas. E aqui, como eu falei, eu tenho uma rede de múltiplas entradas e múltiplas saídas, onde eu tenho uma quantidade maior de neurônios. Então, aqui eu tenho 3 entradas, mas na primeira camada eu tenho 5 neurônios, aí eu tenho uma segunda camada de 5 neurônios, mas poderiam ser 10 neurônios na segunda camada aqui, poderiam ser 15, poderiam ser 2 também, e aqui eu tenho mais uma terceira camada, e aí, por fim, eu tenho a camada de saída. Então, isso aqui é um outro exemplo de rede neural multicamadas. Então, gente, como eu já havia adiantado para vocês, por que eu coloco múltiplas camadas? Então, por que as redes neurais multicamadas elas funcionam? Elas funcionam porque elas dividem um problema complexo em partes menores e mais simples. Então, se você pega a primeira camada aqui, essa aqui é a primeira camada. Então, eu tenho 3 entradas e todos os neurônios estão ligados com todas as entradas. Só que nem eles não vão, cada um desses neurônios aqui não vai fazer a mesma coisa. Não, cada um deles vai olhar para essas 3 entradas com uma visão diferente, olhando uma região dos dados diferente. Então, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 maneiras diferentes de olhar para essas 3 entradas aqui, né? De dar importância para determinados valores, dar importância para determinadas combinações de valores, beleza? Então, eu fatiei essa entrada aqui em 5 versões diferentes. Depois, a saída dessas 5 versões aqui, eu vou ter uma outra camada que vai combinar essas 5 visões aqui e vou ter mais 5 visões combinando essas 5 visões anteriores aqui. Então, aqui eu já tenho 25 perspectivas diferentes para 3 entradas. E aí eu faço a mesma coisa na próxima camada até chegar
na última camada. Então, esse poder de ir combinando pequenas soluções é que faz o poder das redes neurais multicamadas. Entendeu? Durante o treinamento, esses neurônios, o algoritmo, ele vai forçando cada um desses neurônios a ficar especialista em uma determinada perspectiva, em uma determinada parte do problema. Ok? E aí, o que cada camada faz? Cada camada, ele trata de um nível do problema. Então, as primeiras camadas aqui, elas são de baixo nível, elas vão olhar os valores, determinadas faixas de valores de cada variável, essa é a primeira camada. A segunda camada, por exemplo, ela já está combinando relacionamentos entre faixas de valores distintas. Entendeu? Então, aqui eu estou, para quando x for de 0 até 10, quando x2 for de menos 5 até menos 3, e quando x3 for de 150 até 200. Né? E aí cada neurônio desse aqui vai pegar uma faixa diferente de dados para prestar atenção. Essa segunda camada, ela vai falar assim, olha, os dados que chegaram estão próximo daquele neurônio, daquela faixa, mas também está encostado naquele outro neurônio que tem uma outra faixa de dados. Então ele já vai combinar essas diferentes versões. Essa terceira camada vai combinar a outra. Então, cada camada que você anda, do início para o fim, ele vai aumentando a abstração, ele vai aumentando o nível de combinações que ele é capaz de fazer e de detalhes e de padrões complexos que ele é capaz de representar. Então, as primeiras camadas são as camadas de baixo nível, né, as camadas mais próximas da entrada, e a abstração, as combinações, os relacionamentos entre esses valores vão ficando mais complexos quanto mais eu vou chegando para o final da rede. E aí eu tenho um nível de abstração muito mais alto. Okay? Os pesos das conexões entre as camadas é que regulam essas questões, o que é importante e o que não é importante para cada neurônio de cada camada. Então, por exemplo, se eu tenho essa rede neural aqui, que eu tenho essa saída roxa, e eu tenho aqui uma saída amarela. Mas nem todos os neurônios que estão aqui na camada anterior contribuem para esta saída roxa e nem para essa saída amarela. Então, por exemplo, desses neurônios aqui, eu tenho esse neurônio aqui que tem uma contribuição maior e esse daqui que tem uma contribuição maior para esse neurônio roxo. Já para esse neurônio amarelo, eu tenho esse daqui e esse daqui. E eu tenho esse daqui no meio que contribui igualmente para um e para outro, por exemplo. Esses neurônios aqui, por sua vez, eles dependem da camada anterior. E aí eu tenho um subconjunto de neurônios que ajuda mais esse e esse. Eu tenho um subconjunto de neurônios que ajuda mais esse e esse. E aí que depende da camada anterior e essa daqui depende da entrada. Então, um padrão complexo de se descrever, que você não consegue descrever ele utilizando um único neurônio, ou mesmo uma camada de neurônios, ele vai sendo distribuído, ele vai sendo dividido em problemas menores que são combinados com vários neurônios. Então, a conexão destas entradas com esse neurônio, com esse neurônio, com esse neurônio que chega nessa saída aqui, a gente chama de circuito. Então, para fechar um circuito aqui para gerar uma saída, e aí existe uma quantidade enorme de circuitos onde a informação flui para poder gerar uma saída em uma rede neural. Então tá aí. É por isso que redes neurais artificiais funcionam. Eu me lembro do pessoal sempre zoar e falar que inteligência artificial é um monte de se, então, né, um monte de if. Cara, e assim, tem muitas pessoas da área de redes neurais também que criticam as outras áreas da inteligência artificial e muitas vezes criticam sem conhecer as outras áreas da inteligência artificial. Mas, por exemplo, um conjunto de regras do tipo se, então, ele pode ser representado por uma rede neural. E uma rede neural, cada tracinho desse daqui, cada setinha, cada circuito desse aqui ligando as entradas a uma das saídas, pode ser traduzido numa regra de se então. Cada caminho desse aí, então, uma rede neural dessa daí é um programa inteiro. Mas então por que eu não faço lá o se então?
Por quê? Porque o processamento utilizando redes neurais é muito mais rápido do que o processamento procedural. Simples. Então, o poder de expressão de redes neurais não é tão maior do que o de outras ferramentas de inteligência computacional, como sistemas orientados a regras, como sistemas de árvores de decisão ou de árvores de regressão. Não, não é. O que é maior, no caso das redes neurais, é a capacidade de aprendizado e a capacidade de processamento. Então, eu consigo representar dados mais complexos, problemas mais complexos, utilizando um modelo menor, que são as redes neurais, do que os modelos que, se eu tivesse que representar essa mesma rede neural aí, utilizando um conjunto de regras, e sim, então ficaria um conjunto de regras gigantesco, entendeu? Então, as redes neurais, elas têm essa característica desejável. Elas são boas em lidar com problemas complexos com um modelo compacto, que são as matrizes da rede neural. Então, quando a gente fala na arquitetura arquitetura são as definições da minha rede neural. Quantas camadas, quantos neurônios por camada, quais as funções de ativação e por aí vai. Mas no RNMLP, a arquitetura é sempre assim, a camada de entrada, essa aqui a gente chama de camada de entrada. Todas as entradas são conectadas com todos os neurônios da camada de entrada. As camadas intermediárias. Então, as camadas intermediárias, a saída de uma camada, ela compõe. As saídas de uma camada estão ligadas com todos os neurônios da camada seguinte. E a saída dessa camada intermediária, ela está ligada com todos os neurônios da camada seguinte. Então, essas são as camadas intermediárias. Então, todas as saídas aqui estão ligadas com todas as entradas da camada seguinte. Por fim, a camada de saída, ou a última camada, ela tem que ter um neurônio para cada saída possível. E aí é bom lembrar que esses neurônios também estão conectados com todos os neurônios da camada anterior. Então, essa camada está conectada com todos os neurônios da camada anterior. Essa camada está conectada com todos os neurônios da camada anterior. Essa camada de entrada, que está conectada com todas as entradas. Então, isso aqui é o efeito de rede. Né? A rede, aqui no caso, é conectar todos os neurônios entre si, e aí, durante o treinamento, os pesos vão dizendo quais dessas sinapses, quais dessas conexões que são importantes ou não, mas todos têm que estar conectados entre si. Ok? E aí, cabe a nós, que somos os caras que criamos os modelos de rede neural, MLP, quando a gente está de frente para o problema, a gente tem que definir quantas camadas a minha rede vai ter, quantas entradas a minha rede vai ter, quantas saídas a minha rede vai ter, ou seja, quantas camadas, né? Quantos neurônios em cada camada, lembrando que cada camada pode ter um número diferente de neurônios. Quais as funções de ativação em cada camada? Isso também é importante dizer que as funções de ativação podem ser iguais em todas as camadas? Podem. Podem ser diferentes? Também podem. Ok? O que não é comum é uma mesma camada, ela tem sempre a mesma função de ativação. Mas camadas diferentes geralmente têm funções de ativações diferentes. Ou iguais, tanto faz. Né? Então, agora que a gente já cansou de ver bolotinhas aqui e setinhas ligando os neurônios, matematicamente, o que isso significa? Então, cada neurônio desse é um vetor, né? É um peso. É um valor que vai ser multiplicado por cada entrada. Só que, na verdade, ficou faltando uma coisa aqui. Não é só um peso. É um peso, é um vetor de pesos e mais o termo de viés, o meu B. Depois eu vou mudar os slides aqui. A minha camada, então, ela vai ser a matriz de todos os pesos e mais um vetorzinho de termos de viés. E a minha rede neural é o quê? Uma coleção de camadas. Ou seja, cada camada uma matriz e uma função de ativação.
Então, essa daqui é uma rede neural simples, com duas entradas, duas entradas, uma saída. Ela tem duas camadas, sendo que na primeira camada ela tem 2 neurônios, e na camada de saída ela tem um neurônio, ok? E aí, cada neurônio ele vai ter 2 pesos, porque aqui ele tem 2 entradas, né? E eu tenho. Então, se cada neurônio é um vetor, aqui eu tenho o vetor desses 2 Ws aqui, e esse aqui é o vetor desses 2 Ws. Esta camada, ela é representada pela matriz desses 4 pesos aqui, e mais esse vetor dos 2 interceptos aqui. Agora, esta segunda camada contém apenas um neurônio. Então, essa camada inteira aqui, ela é esse vetor desses 2 pesos, mais esse B2 aqui. E, por fim, a saída da minha rede. Então, matematicamente, este modelo de rede neural MLP aqui, ele tem o conjunto de dados de entrada X, que é o X1 e X2, e o conjunto de saída Y, que é só uma saída. A minha primeira camada é essa matriz de 4 pesos. Pois é, aqui está faltando o Bzinho, hein? Vacilei. Eu devo colocar o B aqui depois. Beleza? E os termos de intercepto, tanto no de cima quanto no de baixo. Ok? O que é o H? O H é... Ó, pra você ver, ficou faltando o Bzinho mesmo. Nossa, que vacilo, hein? Engraçado que aqui eu coloquei. Tudo bem. Deixa eu falar. O meu H é o peso multiplicado pela entrada mais o B. Ok? O H é os pesos multiplicados pelas entradas. Tudo isso vai ser o meu H. O meu Y, ou a saída desta camada, é quando eu pego esse H aqui, que é a multiplicação, e passo pela função de ativação. Então, a minha primeira camada, ela tem 2 Hs, que é esse H11. Então, o que esse 11 aqui significa? Ó, o que é esse peso aqui? Esse aqui é o peso da primeira camada, é o primeiro peso do primeiro neurônio da primeira camada. Aqui é o segundo peso do primeiro neurônio da primeira camada. Aqui é o primeiro peso do segundo... Desculpa, gente. Nossa, eu misturei. Não, tá certo, é isso mesmo. Aqui é o primeiro peso do segundo neurônio da primeira camada. Aqui é o segundo peso do segundo neurônio da primeira camada. Aqui é o primeiro peso que só tem um neurônio, né? Da segunda camada. Aqui é o segundo peso da segunda camada. Então, esse H aqui é a combinação linear do primeiro neurônio da primeira camada, né? Lembrando que a combinação linear é eu pegar os pesos multiplicados pelas entradas. E aqui eu tenho a saída dessa camada. Então, essa aqui é a primeira saída da primeira camada, essa aqui é a segunda saída da primeira camada. As saídas dessa camada são entradas da camada seguinte, né? E aí eu tenho os pesos que multiplicam essas entradas para gerar a combinação linear, que passa pela função de ativação e gera o meu Y. Então, está aqui as matrizes envolvidas, e aqui eu consigo substituir esse diagrama aqui pelas equações. Então, eu multiplico x1 por W1, x1 e x2, perdão, por W11, W12, mais B11, que o resultado disso é o H11, passo pela minha função de ativação e eu tenho a saída deste neurônio. Eu faço a mesma coisa com o segundo neurônio e, por fim, a minha camada de saída e aqui a saída da rede. Então, essas diversas fórmulas matemáticas aqui estão ligadas aos neurônios. Cada neurônio, na verdade, está fazendo essa combinação aqui, né? A combinação linear, passando pela função de ativação. As saídas desse neurônio alimentam o neurônio da camada de saída e sai aqui. Então, aqui eu tenho uma rede de múltiplas saídas. Então, aqui eu tenho duas entradas, duas saídas,
E o meu modelo ele tem duas camadas de 2 neurônios cada. Então aqui estão os neurônios da primeira camada, os neurônios da segunda camada. Do mesmo jeito, eu consigo agora no primeiro modelo, a segunda camada era um vetor, porque só tinha neurônio, né? Então tá aqui, era este vetor. Agora, no segundo neurônio, eu tenho uma matriz também. Então aqui eu tenho matriz da primeira entrada, da primeira camada, e matriz da segunda camada. Aí eu também tenho duas saídas esperadas e duas saídas da minha rede. Então, agora a minha rede neural, a sequência das operações matemáticas virou isso aqui. E aí, lembrando que cada conjuntinho desses é um neurônio, né? Então aqui estão as entradas, as operações da primeira camada, as saídas da primeira camada, que são conectadas com as entradas da segunda camada, e aqui a saída da segunda camada, que porventura também é a saída da rede neural artificial. Ok? Vamos lá, senhores. Agora que vem a parte deliciosa do negócio, que é o treinamento da MLP, que é o algoritmo de backpropagation. Gente, a gente está indo e vindo com esse algoritmo desde a primeira aula. Professor, mas a gente não estava lidando com o algoritmo do gradiente descendente, como você falou na aula passada, lá de redes multicamada? Sim, estamos! E continuamos. O algoritmo de backpropagation, ele é o algoritmo de gradiente descendente. Só que ele é o algoritmo de gradiente descendente para redes multicamadas. Então, quando a gente pega a fase para frente, eu pego da primeira camada e vou propagando a entrada até ela gerar uma saída. E aí eu tenho uma fase para trás, que é a fase de retropropagação. Retropropagação, que em inglês significa backward propagation, ou, juntando tudo, backpropagation. Backpropagation significa retropropagação. Então, o algoritmo de backpropagation é o algoritmo de retropropagação do erro. O que é isso? Quando eu faço a fase para frente, a forward, eu gero a saída, da saída eu calculo o erro, e agora eu vou pegar esse erro da saída e propagar ele para trás até na camada de entrada. E aí eu quero encontrar para cada peso, para cada parâmetro do meu modelo, eu quero encontrar qual a parte do erro que cabe para aquele parâmetro específico. Então, quando eu tenho aqui a minha rede, aquela rede mais simples, eu tenho a fase forward, a fase de propagação. Então, lembrando que eu já tinha mostrado para vocês, eu tenho a entrada eu multiplico os pesos pelas entradas mais o termo de viés, aí ele gera esse H, o H é igual a isso aqui. Com esse H, o H a gente chama de combinação linear. Então, você tem aqui a combinação linear. A combinação linear eu passo pela função de ativação que gera a saída. Então, basicamente, entrada, combinação linear, que é o meu H, ativação, saída. Todo neurônio faz isso. Mas é só o neurônio? Não! Toda a camada, toda uma camada faz exatamente esse processo. Então, esse processo aí, por exemplo, se eu for da primeira camada, a minha entrada são as entradas da rede. Mas se eu estiver na segunda camada, a saída da primeira camada vira o meu X. E aí ela vai gerar um outro Y que vai ser a entrada para a próxima camada. Então esse processo, esse fluxo para frente aí, essa fase aí, eu vou fazer ela da primeira até a última camada. Sendo que a saída da última camada é a saída da rede. Né? Então tá aqui. Então vamos fazer aqui primeiro a primeira camada. Então, para essa rede simples e para aquela rede de duas saídas,
a primeira camada é igual, ok? Então, esse núcleozinho aqui das setinhas azuis, ele vai ser igual. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas entradas, vou multiplicá-la pela matriz de pesos da minha primeira camada, que é o primeiro 1 aqui é da primeira camada. O segundo número aqui é o número do neurônio, então esses dois aqui são do primeiro neurônio, esses dois aqui do segundo neurônio, e esses daqui são os pesos referentes a cada um deles. Ok? Então eu multiplico esses dois aqui por essa matriz e somo com os dois termos de viés. Aqui eu tenho as duas combinações lineares, H11 e H12. Essas combinações lineares eu vou passar na função de ativação e vou ter a saída da primeira camada. Então, eu tenho a saída 1 da primeira camada e a saída 2 da primeira camada. Então, isso aí são o procedimento que a gente chegou para chegar nesses dois valores aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar um código. Tudo funciona melhor quando a gente tem códigos, né, pessoal? Vamos reconectar aqui o nosso código dessa semana. Vocês vão ver que uma boa parte nós já vimos. Aqui estão as funções de ativação. Aqui eu fiz uma pequena modificação. Sigmod, eu passo um parâmetro de derivada, né? Se for true, eu retorno a derivada da função ao invés da função propriamente dita, né? Eu tenho aqui sigmoid e uma outra função chamada relu. Eu tenho a minha função de custo, que a gente já tinha explicado semana passada, que é o erro quadrático médio. E aqui eu tenho a minha rede MLP. Então, aqui a minha rede MLP, ela vai ter uma série de parâmetros aqui, que são parâmetros variáveis, que a gente chama de KWA. O cara não é obrigado a informar. Se ele não informar, eu deixo aqui um valor padrão. Então, por exemplo, o cara pode informar aqui a taxa de aprendizado. Se ele informar, ótimo. Se ele não informar, o padrão é 0,02. O número de épocas, né? O número de iterações. Por padrão, eu deixo 100. Batch, né? O número de exemplos. Inclusive, nós vamos falar muito sobre batch na nossa próxima aula, que é basicamente sobre isso e otimização de hiperparâmetros de arquitetura privada. A função de custo por padrão é o erro quadrático médio. Aí tem uns valores de inicialização dos pesos, inicialização automática, geralmente uma normal com média zero, desvio padrão meio. Qual que é a função de ativação da primeira camada, que eu deixo para o padrão a sigmoide? Qual que é a função de ativação da segunda camada, que eu deixo para o padrão sigmoide? O número de entradas, o número de neurônios na primeira entrada, né? Desculpa, essa daqui, gente, essa rede MLP aqui, ela é uma rede de apenas duas camadas, ok? Redes MLP de duas camadas. Mas duas camadas pode ser pouco? Gente, tem um desses teoremas que eu falei para vocês, um desses teoremas de representação, na verdade um artigo muito específico, que diz que uma rede MLP de duas camadas é capaz de aproximar qualquer função. Você não precisa de mais do que duas camadas. Ok? Então, qualquer função matemática pode ser descrita por uma rede MLP de duas camadas. Você só precisa achar as funções de ativação, a quantidade de neurônios. Então, baseado nessa premissa, eu criei aqui o modelo mais simples de MLP. Agora eu vou fazer uma ressalva aqui. Lá na frente, quando a gente estiver vendo redes neurais convolucionais, quando a gente estiver vendo Deep Learning, a gente vai ver que a gente vai utilizar redes MLP no final da rede, da grande rede Deep Learning, o final dela é sempre uma MLP. E ela vai ter muitas camadas, muito mais camadas do que duas. Mas lá na frente a gente vai explicar por quê. Mas aqui nós vamos trabalhar com redes, basicamente de duas camadas, elas são suficientes. Então aqui eu sempre passo a função de ativação da primeira camada, função de ativação da segunda camada. Então quando eu passo aqui no neurônio, se o usuário não informar, o número de neurônios da primeira camada vai ser sempre igual ao número de entradas. Ok?
Mas isso não é obrigatório, ele pode colocar qualquer número de neurônios que ele quiser na primeira camada. Lembrando que a última camada tem que ser sempre o número de neurônios igual ao de saídas. Então aqui, gente, eu estou inicializando os pesos, estou inicializando aleatoriamente os pesos da minha primeira camada. Então aqui W1. Esse W1 aqui esse W1 aqui deixa eu colocar aqui, você aqui, é essa matriz aqui, ó, beleza? Aí eu também tenho o meu, cadê? O meu B1, é esse vetor aqui, beleza? E aqui eu tenho a minha segunda camada, que é o meu W2 e o meu B2. Aqui eu tenho o meu número de épocas, vou passar, escolho uma instância aleatória, né? Dado o número de instâncias. Aqui, olha, eu vou até mudar isso de net aqui, vou colocar H para ficar com a mesma nomenclatura lá. Beleza? Então, o meu H1 aqui, MP0. O meu H1 aqui são essas saídas aqui, que é a multiplicação dos pesos pelas entradas, mais o termo de viés. Aqui eu tenho minhas saídas, o número de neurônios, né, da primeira camada. Então, tudo que está aqui com 1 é da primeira camada. Então, eu vou passar aqui pelo número de neurônios, o meu H1 é igual ao peso do neurônio multiplicado pelo vetor de entrada mais o B1. Eu poderia fazer isso aqui tudo utilizando multiplicação de matrizes também, viu? Aqui, H, pronto. Aqui estão os meus H1s. H. E aqui as saídas. Então, isso aqui é a fase forward. Eu peguei aqui para todas as neurônios da primeira camada. Agora, eu vou para a segunda camada. Gerar aqui um vetor de zeros, que é o meu H2, e aqui as saídas do meu H2. Então, para cada neurônio da camada de saída, eu pego o vetor de peso da camada de saída, multiplico pelas saídas da camada 1, mais o termo de viés. Aqui estão as minhas saídas. Aqui não é a net, aqui é H. Só para manter a mesma nomenclatura. H. E aqui, H2. Então, com isso aqui, senhores, eu gerei a saída da minha rede. Então, aqui está a minha primeira camada, fase forward, camada 1. Camada 1. E aqui a fase forward da camada 2. Camada 2. Então, muito simples, não temos assim grandes complicações. Então, aqui está a minha camada de saída, igual eu mostrei para vocês. Eu tenho as duas saídas da camada anterior, os dois pesos da minha camada atual, mais um único valorzinho gera o combinador linear. O combinador linear passa pela função de ativação, tenho a saída da minha rede. Isso para a rede de uma única saída. Para aquela minha rede que tem várias saídas, né? Essa parte aqui nós já vimos que é igual lá no início, mas essa parte final aqui tem uma diferençazinha, porque aí a minha segunda camada, ela tem dois neurônios, então ela vai ter uma matriz. Pego as saídas da primeira camada, multiplico pelos pesos da segunda. Pego as saídas da primeira camada, multiplico pelos pesos da segunda camada, mais os termos de viés. Aqui eu tenho os dois combinadores lineares, passo os dois pela função de ativação, tenho as duas saídas
da rede. Então, com isso, gente, acabou a minha fase de propagação. Daqui para frente é a retropropagação. E é aqui onde é que mora o abacaxi. Porque essa parte que a gente viu aqui agora, já tinha visto antes, só que se tem uma camada. Isso aí é tranquilo, né? A primeira parte dessa retropropagação aqui, a gente já viu, porque esta primeira camada, o erro e a atualização dos pesos da última camada é igualzinho, mas é literalmente do mesmo jeito que é feito na rede de camada única. Ok? Então, quando eu estou com uma rede de camada única e uma rede, e na última camada da rede MLP, é tudo exatamente igual. Então, aqui agora, eu preciso só alterar os pesos deste H2 aqui, que são o W21 e o W22. Eu tenho acesso, para calcular o erro, eu utilizo a função de custo, que é a minha função L, que nós já vimos lá, que é o erro quadrático médio. A gente também já tinha visto isso na aula passada, tranquilo. Só que o erro, ele é só por curiosidade, ele é só para eu saber o tamanho, o quanto que a minha rede está errando. Tanto é que quando eu vou aqui no meu código, eu salvo esse erro. Né? Então, eu comecei aqui a fase backward. Na camada de saída, eu tenho aqui, olha, o log dos erros. Né? Desculpa, o log dos erros está aqui, que é os erros gerais. É porque esse aqui, eu criei esse vetor aqui exatamente porque eu tenho várias saídas. Aí eu vou pegar o erro médio considerando todas as saídas. Ok? Podemos, inclusive, colocar isso aqui também para poder vetorizar, gente, ao invés de utilizar uma lista, colocar um vetor de zeros. Por quê? Exatamente porque isto aqui é mais rápido, né? Lidar com um vetor de tamanho fixo é mais rápido do que lidar com uma lista dinâmica. Então, aqui, ao invés de append, eu venho aqui, erros, neurônio, é igual à função de custo do valor esperado e da minha saída. Então, isso aqui vai registrar só o meu erro, só para eu saber qual foi o erro daquele neurônio, ok? Daqui para frente, eu começo a calcular o delta para atualização dos meus pesos, meu termo de intercepto. Onde é que eu estava? Estava aqui, senhores. Então, eu já calculei o erro. Agora, eu tenho que calcular o delta. Aí vocês vão se lembrar lá da regra delta que nós vimos na aula passada. A regra delta é aquela regra que calcula o valor de correção de cada um dos pesos. O delta W é a correção de cada um dos pesos. Ok? E também do termo de intercepto. E eu sei que o meu ΔW, ele é a taxa de aprendizado multiplicado pelo negativo do gradiente da função de custo em relação com o peso W. Né? Ou seja, da função de custo eu tenho que saber daquele erro total da rede, qual que é a contribuição de um peso específico para aquele erro todo da rede. Então, essa gradiente aí, esta derivada aqui, que aí o gradiente de L em relação a W, é o gradiente da função de custo em relação à função de ativação, multiplicado pela derivada da função de ativação em relação ao H, que é a nossa combinação linear, multiplicado pela derivada dessa combinação linear para cada um dos pesos. Então, esta aí que nós vimos na aula passada também, que essa regra da cadeia aí, ela
fala qual que é a contribuição daquele peso W naquele erro grande lá calculado pela função de custo. Ok? Nós também vimos na outra aula que isso aqui é só a função de custo de Y pela estimativa. Isso aqui, na verdade, essa derivada aqui é Y menos Y chapéu, multiplicado pela derivada da função de ativação, que aí a entrada da função de ativação é o Hzinho. Essa derivada aqui da função de ativação geralmente é função de ativação multiplicado por, se for a sigmoide, né? É a sigmoide de H multiplicado por 1 menos a sigmoide de H. E isso aí tudo multiplicado pelo valor de entrada, pelo qual, que é a derivada do combinação linear pelo peso, é o valor pelo qual aquele peso foi multiplicado. Então, este gradiente aqui, essa função gradiente da função de custo em relação ao peso, é a regra da cadeia, né, derivando a função de custo em relação ao peso. E a regra da cadeia é a derivada da função de custo em relação à função de ativação multiplicada pela derivada da função de ativação pela combinação linear, multiplicada pela derivada da combinação linear em função do peso, que é isso aqui. E aí, gente, para cada peso W, eu tenho que aplicar essa regra aqui toda. Só que tem um negócio. Olha só. Essa parte aqui, ela é comum para todos os pesos. A única coisa que muda é esse xzinho no final aqui. Esse resto aqui, para uma mesma camada, essa parte aqui é toda igual. A única coisa que muda é o x, que é específico de um único W. Então, para eu ter que ficar calculando esse troço aqui toda hora, eu vou calcular isso aqui uma vez só, vou chamar de delta. Olha só, gente, tem uma diferença. Esse aqui é o delta minúsculo, esse daqui é o delta maiúsculo, tá bom? Não confundam mais. Vamos aprender grego aqui hoje. Isso aqui é um delta maiúsculo, letra grega delta maiúsculo. Isso aqui não é um delta, isso aqui é um nabla, ok? Ou símbolo de gradiente. E isso aqui é um delta minúsculo. Isso aqui é um alfa, isso aqui é um sigma. Beleza? Isso aqui é só... Isso aqui também é um delta, na verdade, mas todo mundo se refere a esse símbolo como o de derivada parcial, só isso. Então, esse delta minúsculo aqui, eu chamo ele de delta, ele é a parte comum, né? A parte comum do gradiente. Para todos os pesos, ele tem essa parte comum e tem essa parte aqui que é específica de cada peso. Então, eu vou calcular esse delta aqui para poder reutilizar. Então, o meu delta da segunda camada, como eu já mostrei aqui, é essa parte aqui do meio. Ó. Então, essa parte aqui, tá gravando ainda? Tá, né? Tá, beleza. Então, essa parte aqui é a parte comum da derivada, que é o deltazinho pequenininho, e essa aqui é a parte específica. Então, olha só. Então, eu tenho o meu delta, que é aquela parte comum para todos os pesos. E aí, para cada peso, é o meu deltazinho multiplicado pela entrada, né? E pela taxa de aprendizado. E aqui o delta B, que é só a taxa de aprendizado e o deltazinho. Beleza? Isso lá no modelo é o quê, né? Considerando isso aqui, esse modelo aqui. Eu calculo o delta 2, calculo o delta B, altero o delta B, calculo o delta W, os deltas grandes W para alterar os dois pesos. E eles são em função das saídas das camadas anteriores. Então, tem o meu delta 2. Para cada peso da segunda camada, né? Aqui eu tenho os dois pesos da segunda camada, multiplicados pelo menos delta 2, multiplicado pelas entradas relativas a cada peso. O B2 é só multiplicado pelo menos delta. Então, até aqui é fácil. Por quê? Porque essa é uma rede de camada única. E quando eu tenho aquela rede de duas saídas, aí eu tenho a minha saída
né, os meus dois deltas, na verdade. Eu tenho um delta para cada neurônio. Né? Eu tenho a derivada da função de custo em relação às duas saídas esperadas e as duas saídas estimadas, multiplicado pela derivada da função de ativação das duas combinações lineares. Como eu tenho dois deltas, é bom lembrar que eu tenho 4 pesos na última camada. Então, está aqui os meus dois deltas e as duas entradas. Então, está aqui a atualização de todos os 4 pesos. E aqui a atualização dos dois termos de viés. Vocês estão vendo que quanto mais aumenta o tamanho da camada, mais ela fica, né? Mais ela fica, os pesos são maiores. Então, vamos ver essa parte aqui lá no código. Olha só. Então, aqui eu tenho o backward, a retropropagação na camada de saída. Inicializei os erros. Então, aqui o meu delta. Eu inicializo um vetorzinho com os deltas 2. Lembrando que esse delta 2 aqui são esses... Esses delta 2 aqui, ó. Então, olha, derivada da função de custo multiplicado pela derivada da função de ativação. Vamos ver isso no código? Delta 2, tá aqui, ó. Delta 2. O que é o delta 2 para cada um dos neurônios? A função de custo, beleza? Tem a saída esperada e as saídas estimadas. E aqui eu coloquei, ó, eu quero a derivada, beleza? Multiplicado pela função de ativação. Vou puxar isso aqui para aproximar. Multiplicado pela função de ativação da camada 2, aí eu estou passando o net, que não é mais net, é H. Beleza? E eu estou chamando a derivada desse cara aqui. Tá. Pronto. Calculei o meu delta 2. Agora que eu já tenho o deltinha, eu vou fazer as atualizações. Ou seja, eu vou fazer essa parte aqui, olha. Vou fazer essa parte aqui, que é a atualização dos pesos. Então, aqui eu vou pegar para cada neurônio, taxa mais igual, né? A taxa de aprendizado multiplicado o menos delta, né? É o gradiente descendente. E esse aqui multiplicado por menos a saída. Gente, eu esqueci de colocar o sinal de menos lá. Tem esse menos aqui na saída mesmo. 1000 perdões. Beleza? A derivada lá não é a saída, é menos a saída. Perdão. Eu vou corrigir isso lá nos slides. Então, essa aqui é a correção dos pesos na camada de saída, né? Aqui eu estou fazendo um for, mas eu poderia fazer todas essas funções aqui vetorizadas. Eu não fiz porque as funções de custo e as funções de ativação não estão vetorizadas ainda. Depois eu mostro a vetorização. Professor, e depois... Pode falar. Esse NP.0, ele faz o que especificamente? O quê? Quando você está iniciando os pesos aí, esse NP.0, ele faz o quê? Ele cria um vetor só de zeros. Deixa eu te mostrar aqui no código. Então, todos se eu tenho, por exemplo, pesos não. Isso aqui não são pesos. Olha só. Isso aqui é o delta, os erros. Vão estar com zero. Depois eu só passo o valor para ele aqui do erro lá. Entendeu? Só porque essa função aqui é mais eficiente do que lidar com listas. Entendeu? É mais rápido. Entendeu? Olha só. Deixa eu só te mostrar aqui. NP.0, vamos falar aqui 3. Ele vai gerar um vetor com 3 zeros. Aí depois eu falo assim, ó, no lugar desse zero aqui, põe esse valor aqui. Isso aqui é mais rápido do que lidar, computacionalmente é mais rápido do que mexer com uma lista. Ok? Entendi. Beleza.
Agora vamos para o abacaxi. Até aqui, tudo que a gente fez é igualzinho a gente já tinha feito lá na uma camada só. Agora é que fica diferente. Por que que fica diferente, senhores? O abacaxi tá aqui, ó. Quando eu vou atualizar esses pesos. Por quê? Porque quando eu estou aqui nessa última camada, eu tenho acesso direto ao erro. Aqui, para atualizar esses pesos, o acesso é indireto. O erro de cada um desses pesos aqui, e dos dois interceptos, ele depende do erro desse neurônio, deste peso e desses dois bichinhos aqui. Desses dois pesos e dessa função de ativação aqui. Então, eu tenho que calcular esse W aqui, não como em função do erro da rede, mas como em função de todos os outros neurônios para o qual ele contribuiu. Ou seja, qual que foi a contribuição deste peso aqui para o erro que foi gerado neste neurônio aqui, dado que esse neurônio aqui, ele foi calculado com base na saída deste neurônio. Então, este neurônio aqui contribui com o erro desse cara. Agora eu quero saber, dentro desse neurônio, eu tenho dois pesos. Qual foi a contribuição deste peso e qual foi a contribuição deste peso? Ok? Então, esse aqui é o abacaxi. Então, a camada intermediária, ela depende, o ΔW depende das entradas da camada, né? Que pode ser a saída da camada anterior, dependendo do número de camadas, e dos erros da camada anterior. Ou seja, ele depende de todos aqueles deltas, mais da camada anterior, mas não só dos deltas, ele depende dos pesos que estavam conectados com esses deltas. Olha o abacaxi, presta atenção. O delta da minha camada anterior, ele é a derivada da função de ativação com combinador linear. Então, aqui entram as entradas, né? Aqui é a combinação dos pesos da rede multiplicados pelas entradas da rede mais o termo de viés. Só que a derivada não acaba aqui. Ela é multiplicada pelo somatório de todos os neurônios da camada seguinte. Então, esse K aqui são os neurônios da camada seguinte. A minha camada atual é a I. A camada da frente é a I mais 1. Então, eu quero o delta da camada I mais 1. Lembra-se que cada neurônio vai ter um delta. Beleza? Cada neurônio tem um delta. Então, esse aqui é o erro do neurônio K multiplicado pelo peso que liga o meu neurônio atual a esse neurônio K na camada da frente. Então, eu tenho o erro que eu estou querendo calcular para o neurônio atual, na camada atual, que é a camada, a camada de entrada. Então, isso aqui é a derivada da função de ativação em relação às entradas, né? Aos valores de entrada desse neurônio atual. Daí para frente, meu amigo, é todos os erros, né, relacionados às conexões desse neurônio com a camada seguinte. E aí eu vou somar o quê? Eu vou somar os erros de cada um desses neurônios multiplicados pelo peso, né, que liga o meu neurônio atual a cada um dos neurônios da camada seguinte. Ou seja, esse aqui é o meu neurônio atual, beleza? O peso W21, ele é o que liga o meu neurônio com a camada seguinte. Então, eu vou multiplicar delta 2, que é o erro da segunda camada, por W21, o W21, que é o peso que liga este neurônio à segunda camada. Isso no caso desse aqui que só tem uma camada. Então, quando eu chegar neste peso aqui, eu quero vai ser esse daqui também. Mas nesse caso aqui, ó, no de baixo, por exemplo, W1, o peso 121, eu quero este erro aqui multiplicado por este peso, que é o peso que conecta este neurônio com a camada seguinte.
Então, no caso daquele modelo mais simples, de uma única camada, é simples, porque vou ter dois deltas, né? Eu vou gerar dois deltas, um para esse neurônio e outro para esse neurônio, e cada um desses deltas se referem a um único neurônio. Então, isso aqui é fácil de calcular, porque só tem um delta lá e um peso, né? Os dois pesos desse único neurônio. Então, isso aqui é tranquilo. O problema é esse daqui. É quando eu tenho vários neurônios na camada seguinte. Então, olha só como é que fica diferente. Eu quero calcular o delta, né, para este peso aqui, ó, W111. Veja bem, esse W1 aqui, a saída desse primeiro neurônio da primeira camada, ele influenciou este neurônio e influenciou este neurônio. Então, este neurônio tem este deltazinho de erro, esse neurônio aqui tem este deltazinho de erro. Veja bem, para calcular o delta para este neurônio, eu preciso pegar este delta, multiplicar por este peso, porque foi este peso aqui que conecta este neurônio da primeira camada com o neurônio da segunda camada. Este peso aqui, multiplicado por esse cara aqui, ó. Mas acabou? Não! Este neurônio aqui também contribuiu com este cara aqui embaixo. Então, eu vou somar W211 multiplicado por delta 21 mais W221 multiplicado por delta 22. Então, a soma desses dois contribui aqui para o delta deste neurônio. E com o delta desse neurônio, eu atualizo todos os pesos e o intercepto. Ou seja, agora, quando eu for calcular o meu delta, eu tenho que considerar todas as contribuições que este neurônio aqui deu para todos os neurônios da camada seguinte. Beleza? E observando aqui também, né, que tem essa primeira parte, que é a derivada da função de ativação com o combinador linear. Então, essa derivada da função de ativação com o combinador linear, ele está considerando o impacto do erro em relação a este esse termo de intercepto e as duas entradas. Agora, na camada de saída, como são dois deltas, olha só, eu tenho cada um dos deltas multiplicado por cada um dos pesos, né? Então, é uma multiplicação de um vetor por uma matriz. Por exemplo, esse cara aqui vai ser multiplicado por esse cara e por esse cara aqui. Esse daqui vai ser multiplicado por esse e por esse. Cada um deles vai gerar um deltazinho diferente aqui. Um delta para cada um dos pesos. Agora, é só fazer a atualização dos pesos. E aí, no primeiro e no segundo modelos, tanto se tiver uma ou duas entradas, a primeira camada dos dois é igual. Então, olha só. Multiplicando os deltas pelas entradas, pela função pelo taxa de aprendizado, e atualizando os pesos e atualizando os termos de viés. Vamos dar uma olhada no código? Olha aqui. Eu tenho, para cada um dos neurônios da minha eita, camada de entrada, não. Camada de entrada, tá certo. Para minha camada 1, eu tenho o meu delta 1, olha só, estou calculando o delta. É a ativação da primeira camada pelo net da primeira camada, que não é mais net, é H. Eu estou querendo a derivada multiplicado, olha só, pelo somatório do delta da camada 2, multiplicado pelo peso da camada 2, que está conectado com esse mesmo neurônio que a gente está. Que foi exatamente essa formulazinha que a gente viu. Cadê a formulazinha? Essa formulazinha que a gente viu aqui, ó. Então, a derivada da função de ativação pelo H multiplicado pelo somatório dos deltas da camada seguinte pelos pesos que estão conectados. Olha só, tá aqui. Esse aqui é o delta da minha primeira camada. Depois, eu simplesmente atualizo os pesos da minha primeira camada, multiplicando a taxa de aprendizado pelo menos delta, multiplicando aqui pelo menos o valor de entrada. Prontinho, está aqui o meu algoritmo de backpropagation implementado. Deixa eu dar uma última passada aqui, porque eu mudei o nome de uma variável, vou ver se eu mudei aqui também. Aqui tem o H2, ali tem o H1, acho que foi só isso que eu mudei.
Beleza. Multipliquei. Ok. Então, senhores, o que fica aqui para nós nessa brincadeira? Depois disso aqui, eu vou fazer aquele ciclo todo, né? De inicializar os pesos aleatoriamente, vou passar por todas as épocas, vou passar em cada época. Gerar uma amostragem do lote, um conjunto de instâncias aleatórias, as entradas e as saídas. Vou passar para a fase forward, calcular a saída da rede. Depois vou calcular o erro, atualizar os pesos. Depois eu volto e vou fazer esse processo aqui em ciclo até que o meu algoritmo convirja, né? Então, vamos testar esse negócio aqui. Para a gente testar isso aqui, aqui tem, eu só criei uma função chamada classificar MLP, porque o classificar MLP aqui, ele é apenas a função, a parte forward, né? Eu vou pegar os dados da rede já treinados e vou fazer só a fase forward, só gerar a saída da rede. No caso aqui, por um problema de classificação. Então, beleza. Vou pegar aquele velho e bom problema que nós já trabalhamos, que é o problema do íris, né? Porque também um dos meus objetivos é comparar com o de semana passada, né? Esses códigos que eu já expliquei todos, faça validação cruzada, separa um conjunto de treino, um conjunto de teste. E está aqui, ó, minha rede MLP, meu X de treino, meu Y de treino, lembrando que essa rede MLP é esse código que nós acabamos de passar por ele aqui, ó. Def rede MLP. Beleza? Vou até executar aqui de novo. Voltando lá. Rede MLP. Estou usando a taxa de aprendizado 0.01. 500 épocas ou neurônios na camada de entrada. Ué, mas não são só 4 variáveis? São só 4 variáveis, né? São aqui as funções, o comprimento cepal, largura cepal, comprimento petal, largura petal. São 4 variáveis. Mas na minha primeira camada, eu quero ter 8 neurônios. Tudo bem? Na última camada, eu tenho quanto? 3, porque são 3 classes, é um neurônio para cada classe. E eu botei batch de 50. Será que isso vai dar certo? Vou mandar executar aqui. E esperar. Já terminou. Essa aqui é a minha curva de aprendizado. Tá vendo que ela é bem grossa aqui? Ó, o algoritmo ficou pulando e descendo toda hora. Isso aqui é uma coisa que nós vamos discutir muito na nossa próxima aula, quando a gente falar sobre o gradiente descendente estocástico. E aí nós vamos falar o gradiente com batch, né? Com batches. E aí essa curva ela vai descer e ela vai ficar fininha. Isso é assunto para a nossa próxima aula. Ok, vamos ver. Aqui eu tenho minha matriz de pesos, os interceptos da primeira e da segunda camada e os interceptos da primeira e da segunda camada. Ok. Então, aqui os meus parâmetros, eu vou classificar aqui, utilizar o treino de teste, vamos ver. Ó, deu bom, hein? Vamos ver qual é a acurácia. 95%. Só para lembrar, esse mesmo problema, utilizando uma rede de camada única na aula passada, a gente conseguiu 86, 84, o máximo que a gente conseguiu foi 88. Esse modelo aqui, que eu chutei de cara aqui, ele deu 95. Se espremer, se botar mais neurônios, se estudar mais coisas, que são assunto da nossa próxima aula, é capaz de a gente ter uma taxa de acerto até maior. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Peço que vocês voltem nesses slides, que vocês fixem nos slides, que vocês olhem o código, que vocês estudem o código, e agora eu vou passar para vocês a lista de exercícios que eu falei que ia passar na aula passada, acabei não passando. E eu quero que vou passar para vocês um problema chamado digits, que são dígitos manuscritos com imagens de dígitos manuscritos de 8 por 8 pixels, ou seja, tem 64 pixels cada imagem.
Cada problema de vocês vai ter 64 entradas e tem 10 saídas, que a sua rede, ela tem que identificar qual que é o dígito que está escrito ali. Então, ela tem que ter 10 neurônios na camada de saída, né? Um para cada dígito. Camada de entrada, no mínimo, você tem que ter 64, na minha humilde opinião. Você vai implementar esse problema e tentar resolver esse problema com uma rede de camada única, ou seja, você vai colocar uma única camada, 10 neurônios, cada neurônio vai ter 64 entradas. E aí eles vão ter que tentar treinar para eles conseguirem reconhecer esses números. Ao mesmo tempo, vocês vão implementar isso utilizando uma rede MLP de 2 camadas. E aí eu quero que vocês comparem qual que foi a acurácia de um e a acurácia de outro. Né? Comparar a acurácia dos 2 modelos. Beleza, pessoal? Então, para a nossa próxima aula, nós vamos continuar com MLPs, mas agora a gente vai estudar algoritmos mais eficientes de treinamento, BETs, o gradiente de descendente estocástico com BETs, né? Nós vamos estudar otimização de hiperparâmetros, mudar o número aumentar o número de camadas, aumentar a quantidade de neurônios por camada, treinar camadas com funções de ativação diferentes para a gente tentar ir otimizando o resultado do nosso modelo para uma determinada entrada. Beleza? Aguardo vocês. Até na semana que vem.